Vida e Saúde na sua tela a partir de agora. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Tudo bem aí? Tudo bem, doutor César? Tudo bom, Teru? Estamos de novo aí com o povo, hein? Estamos com você, firmes aqui na nossa semana Sentimentos aqui no Vida e Saúde. E é um prazer, mais uma vez, dividirmos essa próxima 1h30 aqui, pensando na sua saúde mental. E o assunto de hoje está super interessante, sabe por quê? Quem é que não teve um dia estressante, um mês difícil? Você? Tá passando agora? Muito bem, olha, então fica ligado porque nós vamos entender aqui como é que o nosso corpo reage a esse estresse, como é que a nossa mente reage, tenta driblar e também quando a coisa fica grave. Esses são alguns dos assuntos que nós vamos discutir hoje aqui no Vida e Saúde, né, doutor César? Vamos falar de estresse, temos uma convidada muito especial, especialista nessa área, então fique com a gente aqui. Chama mais gente para assistir, tá? Olha, boa. Chama mais gente para assistir. A doutora Cideli vai estar conosco. Ela que é psicóloga clínica pela PUC, doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, psicóloga e diretora da Faculdade de Psicologia do NASP, vai estar aqui. A gente vai aproveitar a presença dela. Se você já tem dúvida, já vai escrevendo por aí no seu celular que daqui a pouquinho eu te mostro como é que você envia pra gente. Ainda hoje você acompanha mais um episódio da série Sobreviver. Hoje vamos conferir a história da Luana, que conta como foi e como é a sua luta contra o estresse. E ainda você vai ter a oportunidade de ver suas dúvidas respondidas aqui pelos nossos especialistas. Bom, não é não? Então fica com a gente porque o Vida e Saúde tá só começando. E a gente começa com aquela palavra que permanece, doutor César. Hoje eu trago um texto de Romanos 10, verso 9, que está na meditação da mulher desse ano. E esse texto diz o seguinte, olha, se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Que poder há nesse nome de Jesus Cristo? Não há nada maior, não há nenhuma dificuldade, nenhuma situação, nenhuma circunstância capaz de sufocar ou capaz de sobreviver a esse nome tão grandioso e tão precioso. Doutor César, eu tenho a impressão de que às vezes nós olhamos apenas para a montanha do nosso problema e perdemos o céu criado por Jesus, muito maior do que qualquer montanha, não é? E quando o texto fala que com a boca você confessa Jesus Cristo, isso é genuíno quando você está falando pela boca o que está no coração. E se está no coração é porque você já experimentou que Ele é bom e Ele é ajudador e ajuda a lidar com o seu estresse, né? Começamos já com um ponto positivo aqui. Não sai daí não, porque esse programa vai ser bênção para você hoje. Vida e Saúde está começando, a gente vai fazer um curto intervalo. Na volta eu te espero aqui. Estamos de volta com o nosso Vida e Saúde aqui especial, essa semana dos sentimentos. Você viu que a gente está com a nossa casa vestida com esse título e essa casa é sua. Eu quero que você fique bastante à vontade. Como a gente está aqui com uma convidada muito especial, eu quero te apresentar novamente, você que está chegando agora, a doutora Cideli. Seja muito bem-vinda aqui ao Vida e Saúde. Você está bem? Tô bem, obrigada, Teru. Que gostoso estar aqui com você de novo e para falar de um tema tão interessante como estresse. Estresse, Doutora Cideli Biasi, ela é doutora em psicologia clínica pela USP de São Paulo, pela PUC de São Paulo, perdão, e também é diretora da Faculdade de Psicologia do UNASP em São Paulo. Tá lidando com aqueles alunos, não quer mandar um abraço para eles, não? Estão de férias. Estão de férias agora, mas assim, tem muitos alunos assistindo esse programa. E o curso de psicologia é um curso grande, um curso que tem bastante procura. Você vê como que as pessoas estão cuidando ou pensando em cuidar dessa parte emocional. Então, Mas aluno é estressado também. Também. Estressa o professor também, talvez? Estressa o professor também. Aluno. Final de semestre, então, né, doutor César? É Aquela puxado, hein? correria. Afinal, você aí de casa se estressa mais com o quê?
Me conta o que mais te estressa no seu dia a dia. É a família, são os filhos, são as contas. Me conta, quero saber tudo. Use o nosso QR Code aqui, vamos pôr na tela? Aí, ó, pra você. Esse QR Code aqui, gente, é do nosso WhatsApp, o WhatsApp aqui do programa Vida e Saúde. Você pode falar com a gente ao longo desse programa. A gente vai até 5h30 juntinho aqui. E se, à medida que a doutora Cideli e o doutor César vão comentando alguma coisa, surgir uma dúvida na sua cabeça, manda mensagem pra gente, porque a gente vai tentar resolver essa sua dúvida ainda hoje, tá bom? Não quer usar o QR Code? Tá com problema na câmera aí? Anota, ó, é 12, nosso contato 12 982660004. Vamos começar com o nosso tema definindo o estresse. Doutora Cideli, você pode contar pra gente o que é o famoso, todo mundo fala, ai, tá estressado, tá estressada. O que é o estresse? Peru, é bem legal a gente já começar definindo, né? Porque a gente ouve estresse, assim, o pessoal falando de estresse em vários meios de comunicação, ou às vezes até quando a gente está conversando com um amigo, né? Ai, eu já estou estressado, mas o que é isso, né? Bom, estresse é uma resposta do meu organismo, né? Com componentes físicos ou psicológicos, ou seja, com sintomas físicos ou psicológicos, decorrente de uma situação que pode, por exemplo, ter gerado um sentimento de medo, pode ter gerado um desconforto, né? Um sentimento de confusão, de não compreensão do que está acontecendo, ou que, por exemplo, me deixou muito feliz. Por quê, né? Daí a gente pensa, mas estresse não é só de algo negativo? Bom, primeiro que talvez a gente poderia pensar é que estresse não é uma doença, né? É uma síndrome de adaptação geral, ou seja, uma síndrome de adaptação a eventos estressores. Né? E o que são esses eventos estressores? Aí a gente tem várias situações, né? Então, por exemplo, uma situação de pressão no trabalho, por exemplo. É um evento que você, naquele momento, talvez não esteja sabendo lidar com isso, né? E aí provoca, por exemplo, uma reação do seu organismo. Então, lembra? Mas aonde? Vamos pôr na tela aí, porque no nosso corpo você vai sentir talvez uma palpitação, você vai sentir o sangue subir na cabeça. É o cérebro que é ativado nesse momento? É uma resposta psicofisiológica, ou seja, coloca em ação um eixo, um sistema super importante do nosso corpo que se chama hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, ai, que nome difícil. Nome difícil, né? Mas é simples, significa que, como você disse, Teru, começa então no nosso cérebro, né? Então, assim, o hipotálamo, ele libera... primeiro é assim... Eu trouxe uma informação, por exemplo, eu vi alguma coisa, aquilo me assustou, aquilo me deixou com medo, eu não entendi aquela situação. Ou, por exemplo, eu ouvi alguma coisa, eu cheguei naquele local, senti um cheiro diferente. Então, os órgãos dos meus sentidos, eles trazem informações do ambiente. Se essa informação, daí entra o hipotálamo, né? Que daí chega na gente e aí vai resgatar toda uma memória, que isso são os neurônios, né? Que vão ali e trazem aquela informação da nossa memória afetiva e diz assim, puxa, perigo. Então, alerta, a luz vermelha acende ali. Perigo. Então, quando diz perigo, o hipotálamo libera um fator chamado corticotrofina. Nome complicado, mas ele faz com que a hipófise coloque no nosso organismo um hormônio chamado adrenocorticotrófico. Quando chega nas glândulas suprarrenais, ele estimula a produção da famosa adrenalina, noradrenalina, do cortisol, dos glicocorticoides. Então, esses hormônios chamados do estresse, então, vão para todo o nosso organismo provocando diversas mudanças. Por exemplo, uma visão de túnel.
Então, numa situação, então, eu tenho uma prova para fazer, uma prova de concurso, uma prova na faculdade. Eu não posso ter a minha visão, né, periférica. Não, eu preciso estar focado. Então, o corpo se prepara. Ou eu estou dirigindo numa estrada, está chovendo, eu sinto aquela preocupação, perigo de um acidente. Então, o meu corpo prepara a minha visão, numa visão de túnel, onde eu fico focado para enfrentar aquela situação daquele momento. Ó, doutor César, a gente está vendo aí vários órgãos que são pupila dilatada, visão periférica reduzida, aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro, glicose é liberada pelo fígado, a diminuição da atividade, quer dizer, para a atividade digestiva, zumbido no ouvido, tanta coisa. Dores e músculos tensos, respiração mais rápida e profunda, frequência cardíaca aumentada, diarreia, náuseas, nervosismos, tremores, sudorese, resfriados, infecções, tudo isso sendo desencadeado por essa descarga. Aí vai depender, né, doutor César, se eu estou sob estresse constante ou não, que pode ser pontual então, ou... assim, recapitulando, quer dizer, estresse, como a doutora Celi falou, não é uma doença. Estresse é uma reação que tem características psicológicas e físicas, né, diante de um evento. Né? Então, estresse é aquilo que me estimula a ter uma reação. Estresse é como que eu vou reagir diante de um fato. Por exemplo, eu estou andando uma calçada, distraído, pensando em qualquer coisa, passo em frente a uma casa, não reparo, tem um cachorro bravo. O cachorro, uau, late em cima de mim. Naquela hora, aquilo é um evento estressor. Naquela hora que eu levei aquele susto com o cachorro bravo, aí esse estímulo do cachorro, como ela falou, estimula o cérebro. O cérebro libera o ACTH, que vai numa cascata de hormônios. Em cima dos nossos rins tem o suprarrenal, aí esse hormônio cerebral, ele ativa essa glândula suprarrenal, libera cortisol, adrenalina. Esses hormônios me preparam para duas coisas, de duas uma. Ou eu vou atacar esse cachorro, ou eu vou correr dele. Então, nessa hora que esse estímulo atingir meu cérebro, produziu essa liberação de hormônios chamado estresse. Eu vou ter, a pupila vai dilatar para eu enxergar melhor, né? Eu vou respirar mais fundo para poder preparar meu pulmão para poder correr ou lutar. O músculo vai ficar mais teso, né? Retesado para poder ter aquela luta. Mas é importante para o pessoal de casa entender que o estresse em si não é uma doença. O estresse é aquilo que exige eu fazer uma atividade, né? Então, que vai me fazer me prepara mexer. para um tipo de atitude, né? Agora, tem reações do nosso corpo que vão ajudar realmente a focar nessa prova. Você falou da visão do túnel para a prova, né? Eu esqueço tudo que está ao redor e estou ali. Mas quando eu estou atrasado, perdi a hora, estou atrasado e estou com essa visão de túnel ali ligada, eu não acho a chave do carro. Ela está bem aqui, ó. E eu tô louca atrás dessa chave do carro e o estresse só vai subindo. Então, realmente, o nosso corpo pode nos ajudar ou nos atrapalhar. E aí, essa eu acho que é a grande questão dos nossos dias. A gente tem que escolher as nossas batalhas e eu acho que talvez tenha sido difícil escolher essas batalhas. Hã? Pode ser, verdade, né? Eu acho que você está trazendo uma estratégia de enfrentamento muito importante, né, Teru? A questão da escolha. Será que dá para eu fazer tudo? Se eu vou tentar fazer tudo, né, eu posso ficar sobrecarregada e aí me dá um branco na prova, por exemplo, ou me dá um branco que eu esqueço onde eu deixei a chave do carro, se eu tiver criança chorando com horário para levar para a escola, quer dizer, vai dando uma sobrecarga, porque essa química chega a estar no organismo de 15 a 25 vezes maior o número, né, desses hormônios aí, da adrenalina. Então, realmente, dá aquela sensação de paralisação, né? Então, como o Dr. César colocou muito bem, deveria ser uma resposta de luta ou de fuga, né, para enfrentamento, e aí você se vê congelado, paralisado. Só recapitulando, doutor César, a gente só acorda de manhã porque a gente tem um pouquinho dessa descarga de cortisol para a gente levantar, escovar o dente e sair fazer as tanto coisas. Tanto que se for dosar no sangue o cortisol, de manhã o normal ele está mais elevado. E no final do dia ele tem que abaixar para você relaxar e conseguir dormir. Tá. Bom, a gente está entendendo aqui que estresse é necessário até certo ponto.
Quando ele começa a atrapalhar, a gente precisa lidar com ele, tá bom? Mas talvez você esteja precisando de algo mais para se ouvir, para entender o seu corpo, para entender a sua mente. E nós trazemos nesse momento para você a oportunidade de receber aí na sua casa, onde você estiver, o nosso guia de estudos, Sentimentos, a Ciência do Existir. É aqui que você vai mergulhar em assuntos como o seu bem-estar mental, a confiança em Deus, o desenvolvimento da confiança em Deus, a questão da ansiedade. Brasileiro é um povo estressado. Tô falando com você. Você é estressada em casa? Hã? Então faz o seguinte, liga para cá, pega o telefone, 12 21 27 31 21. Esse guia de estudos vai te ajudar na sua jornada, no seu dia a dia, inclusive a lidar com estresse de coisas que aconteceram um tempão atrás, mas que você precisa lidar. Prefere o WhatsApp? Manda a sua mensagem para cá no 12 98244 4449 e basta dizer que você quer um guia de estudos que nós vamos dar continuidade ao seu atendimento. Tem muita gente aqui, uma equipe inteira de atendimento esperando a sua ligação. Não deixa de ligar ao longo desse programa, tá bom? Bom, quero convidar vocês para virem aqui comigo agora. Vamos lá. A gente sente estresse, então, naturalmente, mas quando ele se torna preocupante, a gente precisa agir. Vamos trazer alguns exemplos aqui? Ó, vamos para cá, esse aqui primeiro, ó, porque esse aqui tá mais preocupado do que essa. Sim. Ó, doutora, tadinho, ele tá com olheira, ele tá cansado, ele tá assim com uma cara de desesperança. Só vem problema na mente dele. A mulher tá pedindo ajuda, coloca essa saia ou essa saia, ele não consegue nem, tá enxergando nada. Doutor César, olha só uma situação, existem situações bem pontuais e situações recorrentes. Eu acho que isso é um fator importante também, doutora. Ser ameaçado no trabalho, basta uma vez para que isso me tire do trilho. Teru, você trouxe uma questão importante da definição do estresse, né? Que ele ocorre em fases. Então, se você estiver na fase do alerta, que é um estresse agudo, né? Como, por exemplo, ser ameaçado no trabalho. Então, naquele momento, né? Eu tô sentindo uma preocupação, eu tô vendo que está tendo alguns cortes, uma situação aguda é o estresse alerta, tudo bem. Tá. Passou aquela situação, o corpo volta à normalidade. Agora, se cronifica, então tem 6 meses você se sentindo ameaçado ou por alguma questão moral, né? Alguma ameaça, uma violência dentro do trabalho. A gente sabe que isso acontece, hoje vem sendo falado sobre essas questões. Então, aí você cronifica essas alterações no corpo. Aí sim é uma preocupação no sentido de poder desenvolver algumas doenças. E faz toda a diferença, doutor César, entender isso que vocês estavam falando agora aqui, de toda essa reação que acontece, porque vocês levaram até um ou 2 minutos para explicar essa reação toda. Mas ela acontece em frações de segundo, porque o senhor deu aquele exemplo do cachorro, é na hora que meu coração dispara, imediato. Sim, E se a gente pensar, então, na questão de ser ameaçado no trabalho... Eu vou ficar liberando essas substâncias. Se for uma coisa pontual, sei lá, um dia que tem um prazo... tem um relatório para entregar meio rápido, só aquela semana, mas depois volta ao normal, então a pessoa fica só com estresse naquela semana ali, né, daquela exigência do trabalho. Mas como trouxe livro, se a coisa é constante, já vai complicando e ela pode entrar numa outra fase do estresse, que a gente vai falar já já. Essa situação aqui pode ser muito constante, porque a gente, diferente do trabalho, que a gente vai para casa, que a gente fica em casa, né, os problemas com os filhos... Ou se eu estou vivendo um relacionamento abusivo. Se eu tenho problemas com a minha esposa. Também posso estar enfrentando situações de pressão no trabalho, gente. Aqui, né? Ameaça e pressão também. Trazer para cá. E olha aqui, essa aqui pode ser bem pontual. É o final do mês, o salário já acabou e eu tenho que pagar alguns boletos ainda. Então, a gente vê que a mesma pessoa, ela pode estar sendo bombardeada por vários tipos de situações que produzem o estresse, né? Então, aí é importante pensar de que, às vezes, o que leva a pessoa a adoecer por conta de estresse não é também só questões que vêm de fora, mas com os recursos que ela tem internos para lidar com a situação,
né? Por isso que o especialista em estresse geralmente fala assim, mais importante do que o evento estressor para adoecer uma pessoa é como essa pessoa lida com esse evento estressor, né, professora Cideli? Sim, a gente não pode eliminar o estresse da nossa vida, né? Mas lembrando também que é sempre uma interpretação. Então, assim, você tem todos esses estímulos, né? Problemas com a esposa, né? Ou com o marido, com o companheiro, companheira, problemas com os filhos e tal. Mas você tem também toda uma questão de memória, de história de vida, de recursos, né? Onde aquela situação pode parecer para você insuportável, que você não consegue encontrar dentro do seu repertório de enfrentamento nada que possa resolver aquela situação. Ou às vezes não, às vezes para você aquela situação de estresse pode ser, não, isso aqui, olha, eu posso usar essa estratégia, isso aqui já me ajudou, eu posso, né, às vezes até procurar uma ajuda especializada. E aí, ou aquilo passar também tranquilo, né? Olha, isso para mim não é uma situação que me desorganiza. Agora, quando vocês vão falando tudo isso, nós somos seres muito individuais, doutora. A gente tem um carinho aqui que eu quero trazer vocês para cá agora, nesse momento, porque é o seguinte... Talvez você aí de casa esteja passando por uma situação difícil com alguém da família e você está pensando assim, a pessoa está exagerando. Poxa, eu aguentei muito mais. Eu tive filho, sei lá com quantos anos, fui mãe solteira, não sei o quê. E essa pessoa está aguentando só isso, mas... Quem está passando pelo problema é a cabeça dela com esses recursos que você está falando. E pode ser que ela esteja, gente, olha... O problema está crescendo, ó, está só crescendo. Vai aumentando a pressão, né, Teru? A pressão está aumentando aqui, ó. A pressão na vida da pessoa, né? É casa, é filho, é boleto para pagar, é o chefe que está pressionando, né? A pessoa está meio mal com Deus, não está crendo. São vários fatores. Violência, engarrafamento, né? E aí, doutor César, parece que chega um belo dia, a gente encosta o carro em alguém e é suficiente para explodir. Realmente, parece que perde o controle. Foi aquela gota d'água, mas que fez a gente surtar. Sim. Ou ter um adoecimento grave mesmo, Sim. né? Por exemplo, o burnout. Ele vai ocorrer numa fase de exaustão do estresse. Então, tem, por exemplo, a fase do alerta, resistência e exaustão. Então, você vê que é como você mostrou muito bem aí com esse balão, vai numa crescente. Vai adicionando. Vai adicionando, vai adicionando. Então, acho muito interessante porque, assim, se você puder fazer uma intervenção antes do balão explodir, né, você tem como prevenir situações mais graves, por exemplo, o desenvolvimento de uma diabetes, às vezes até um infarto, né? Porque vai desenvolver uma doença cardíaca. Não há comprovação de que o estresse gera o infarto, mas consequências, contribui, né, doutora? de uma pressão com alteração, né? Com alguma, né, dentro dessa situação. Então, você, por exemplo, diabetes ou, por exemplo, problemas na pele, né? Doenças autoimunes, são todas situações que aí é quando o balão explode, né? Ou, por exemplo, o burnout, que é uma situação bem grave, que é um adoecimento pelo trabalho. Bom, a gente trouxe aqui casos mais críticos, mas agora eu queria que vocês comentassem um pouquinho aqui comigo situações de estresse que seriam normais e que a gente precisa aprender a dar conta, porque a gente só pode fortalecer um músculo se a gente levar alguma carga. Então, esses estresses do nosso dia a dia vão ajudar a gente também a se fortalecer ou desenvolver algumas características boas no nosso caráter. Antes de trazer aqui essas situações de estresse do dia a dia, eu quero trazer aí o que você trouxe pra gente. José Carlos está dizendo que o que mais lhe estressa é mudança, supermercado, feira e local com muita gente. A Suelene está participando aqui novamente. Ela diz que o que mais me deixa estressada é estar em um ambiente sujo e desorganizado. Obrigada, Suelene. E também a Edneia Moura está dizendo que o que mais lhe estressa é a rotina do lar. Organização, limpeza, alimentação, reformas, manutenção, boletos e ainda ter tempo para cuidar da família com atenção ao esposo e filhos. Ufa, cansei só de mencionar. Mandou aqui a Edneia. Obrigada mais uma vez pela sua participação.
Ó, vou trazer mais algumas aqui para adicionar aí o José Carlos, a Edneia, a Suelene. Ó, o que é o estresse normal, o estresse saudável? Ser assaltado, gente, parece estranho falar que é normal, que é bom. Pular de paraquedas. Nessas situações, a gente é esperado que a gente tenha uma reação de estresse, certo? Sim. A gente precisa. O estresse agudo, né? Dentro da fase do alarme, ou seja, eu me sinto energizado para eu poder reagir, né? Tá. E reagir correndo do assaltante ou permanecendo ali, quer dizer, sobre controle para poder sobreviver à situação. E esse estresse agudo, ele pode avançar de uma forma grave, dependendo de duas coisas. Se os eventos estressores continuam perturbando a vida da pessoa e se junto disso ela vai perdendo a capacidade de lidar com esses eventos estressores. Às vezes eu tenho recursos, mas não consigo colocar, né, em prática esses recursos. Por exemplo, uma situação de relacionamento de violência que a gente viu ali, que você mostrou, né, na relação dentro de casa. Certo. Ou seja, no ambiente onde eu tinha que estar me sentindo seguro, né, estou me sentindo desrespeitado, violentado. E aí precisa ter uma ação de resolução, né? Procurar uma ajuda especializada ou procurar um apoio familiar para poder lidar com a situação. Senão, explode o balão, como você mostrou, né? É sério isso, gente. A gente trouxe aqui de uma maneira lúdica, mas é muito sério. Olha, quando a gente tem muitos afazeres, várias pessoas mencionaram aí desorganização, bagunça, muitos afazeres de pressão no trabalho. Quando a gente também vai ter uma reunião que a gente precisa se preparar um pouco mais, vai ser algo elaborado ou algo que depende uma promoção ou não. Mas aí é uma coisa boa, né? Porque você tem aquela adrenalina e você... Uma motivação você fica energizado, né? Às vezes você nem consegue dormir, né? Que sua cabeça não para de pensar. Ai, vou ter uma reunião importante. Né? Faz bem, esse aqui faz bem. Olha, a apresentação de um trabalho, como a doutora Cideli falou. Agora, diante de um acidente de trânsito, aí vai ser um estresse mais também que a gente precisa administrar, mas também a gente é normal, né? Ou ir a um parque de diversões e lá ficar na fila da montanha-russa ou daqueles elevadores que despencam. Né? Vou colocar aqui, ó. Tem gente que fica viciado nessa química, né, doutor César? Na adrenalina, né? Tem gente que sai de férias, tem que ter um esporte radical, né? Exato. Para manter aquele nível de adrenalina. Até uma hora que o corpo vai dizer assim, ó, não aguento mais, cara. Então, pum, aparece um sintoma disso, né? Às vezes fica viciado até em situações negativas, relacionamentos abusivos ou até situações no trabalho que não são saudáveis, porque está viciado nessa química do estresse também. E aí, sem perceber, vai fazendo escolhas que o levam para isso aí. Porque quando está numa situação de calma, né, com equilíbrio no corpo dessa química, se sente desconfortável. Ou seja, a gente pode se acostumar na dor, né? Então, às vezes, só quando chega no fundo do poço é que a pessoa pode, então, pensar, eu não quero mais essa dor. Aí, vamos falar depois sobre como sair de situações de estresse, né? Bom, você viu que você precisa ficar aqui até o final, né? Porque a gente vai falar sobre como sair de situações de estresse. A gente vai fazer um curto intervalo. Na volta, você acompanha aqui o próximo episódio do Sobreviver, nosso documentário aqui exibido durante essa semana de sentimentos. Vamos falar sobre burnout. E ainda hoje você vê suas dúvidas respondidas aqui. Continua mandando sua dúvida porque eles vão responder aqui todas na medida do possível, tá bom? A gente vai ali e volta já.